Uma empresa que marcou gerações, hoje ela sofre pela falta de boas histórias. Ela sofre porque falta autenticidade. E ela assume um prejuízo bilionário porque falta uma coisa para ela: causa. Eu tô falando da Disney e nesse vídeo aqui eu vou te explicar e te mostrar como você pode definir a sua causa. Se você não tem uma causa no seu negócio, no seu posicionamento e, consequentemente, nos seus conteúdos, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te entregar o ouro, o que eu entrego somente para os meus mentorados e para os meus alunos em como você cria essa causa no seu negócio. Porque o efeito disso é você deixar de ser mais um player e se tornar líder de um mercado. E claro, se você já tem uma causa definida no seu negócio, eu vou te ensinar nesse vídeo como você se torna ainda mais fiel a ela. E aí, curioso, Pedro aqui. Hoje eu tô aqui na Cave, o meu escritório de trabalho, e eu tô pronto para trazer para você uma notícia quente. E você sabe, curioso, que por trás dessas notícias eu trago indicadores e pontos de vistas que talvez você ainda não tenha enxergado sobre o seu negócio e sobre o seu mercado, que tem o poder sim de colocar dinheiro no seu bolso. Então, deixa eu dar um contexto aqui para você sobre o que está acontecendo com a Disney, caso você ainda não saiba. Se você não sabe, a Disney ela passa por momentos sombrios no mercado. Desde que ela decidiu mudar um pouco a história dos personagens, decidiu apoiar pautas polêmicas e focar em lacrações, ela mexeu muito com o público que sempre respeitou ela. E aí, o que mexeu com o mercado inteiro e aqueceu o mercado para todo mundo falar de Disney é o seguinte: são as novas declarações do novo CEO da Disney, que fez o mundo reacreditar nesse novo recomeço da Disney. Então assim, depois de alguns fracassos, como por exemplo no live action da Pequena Sereia, foram investidos, né? O orçamento desse filme foi de 250 milhões. Ele não faturou nem 600 milhões. Depois de uma demissão em massa de 7 mil funcionários, queda nas ações da empresa de mais de 23%, a Disney está pronta e está na hora, né, de ir buscar dinheiro. E claro, a narrativa também está pronta para mudar. Antes de continuar te contando um pouco aqui sobre causa, sobre o risco de você destruir memórias, não se esquece, se inscreve nesse canal para você não perder os próximos vídeos. E se você está chegando aqui agora e é novo nesse canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Pedro e a partir de agora eu te chamo de curioso, claro, se você se inscreveu. Então, se inscreve nesse canal para você não perder os próximos vídeos e análises que eu trago aqui diariamente. Olha só, causa. A causa não é fazer por dinheiro, é o dinheiro vir por causa de uma causa. É o contrário. Causa não é fazer por dinheiro. É o dinheiro vir por causa da causa. Se você mancha a causa, é mais fácil ela morrer do que ela se reerguer. Isso é muito importante. Quando uma marca que tem uma causa, ela se mancha, para ela se reerguer, isso pode acontecer, mas ela se torna medíocre. E ela tem que ter muito esforço para limpar essa mediocridade ao longo do tempo. E qual que é o problema de você destruir memórias? Qual que é o risco disso? A Disney, ela vive literalmente de mitos e fantasias, de contar boas histórias e de unir gerações. Quando o público percebe que isso está sendo roubado, tirado deles, ele se revolta. E aí começam a existir os prejuízos. Então olha só, qual que é a nova narrativa da Disney? O CEO, que ele é novo, o novo CEO da Disney, você já vai entender porque que eu tô falando que ele é, entre aspas, novo, ele falou o seguinte: guerras culturais não são saudáveis para o negócio da Disney. Ah, por quê? Depois de perderem 2,2 bilhões de reais, eles precisam mesmo chamar o quê? O novo CEO, o CEO que já estava aposentado da Disney de 71 anos, para poder reerguer a empresa e recuperar a história da Disney. Então assim, toda empresa ela vive de grana. Agora está na hora da Disney olhar para isso e falar: peraí, vamos estancar aqui esse sangramento. Eu particularmente, eu acredito que isso vai se perpetuar? Não. Eu acho que tem muita politicagem por trás disso, mas o ponto aqui não é esse. Para mim, talvez seja o princípio
do fim da Disney, ou pelo menos o fim da Disney como a gente conheceu. Por outro lado, eu vejo que é uma baita oportunidade de negócio para novas produtoras, né, surgirem. Então, eu acho que o nome da Disney parou de ser levado a sério como pessoas que contam boas histórias, né? A gente fica mesmo limitado até uma época da Disney e depois a gente só vê coisas que realmente são polêmicas, são pra gerar pauta e por aí vai. Então, esse é o meu ponto de vista. Só que aqui, o que falta pra mim? Falta causa. Qual é a causa da Disney? Era uma empresa que unia gerações, né? Que mexia com fantasia, que fazia pessoas de qualquer etnia, povo, nação, pensar e sonhar do mesmo jeito. Isso poderia ser uma causa? Sim. Qual é a causa da Disney hoje? Uma causa, e óbvio que quando ela é bem sucedida, ela traz muito retorno. Ela fala com muita gente, ela une, ela não separa. Entende? Ah, mas e se a causa separar? Bom, olha para os seus números. Tá te trazendo bons resultados? Show, continua. No caso da Disney não tá. Então eu quero trazer aqui 5 pontos caso você não tenha uma causa bem definida. Primeira coisa, quest, busca. Você precisa identificar os padrões de como a sua transformação na vida das pessoas acontece. Isso vale ouro, porque você está olhando para a sua essência. Entende? Então quando você identifica isso, você já sabe qual é a sua busca. Então esse é o primeiro ponto. Identificar padrões de como você transforma as pessoas. Como isso acontece? É pela fala? Sei lá, pela uma música? É por uma meditação? É por um método? Por onde? Bandeira. Ponto 2. Se coloque na frente como um líder. Por quem que você luta? Por que você luta? Qual é a dor vencida? Eu vou te dar um exemplo. Teve uma época pós-pandemia que eu acabei ficando muito compulsivo em beber muito vinho. Então, vinho tinha que ser harmonizado com tudo. E bebida alcoólica também. Então, tipo assim, cerveja tinha que ser tomada com hambúrguer e tal. Tudo, qualquer comida tinha que ser harmonizada com vinho ou uma cerveja. Ponto aqui, isso criou gatilhos. E eu precisava comer e sempre beber, e aí beber acabava me fazendo dormir muito tarde, e dormir muito tarde fazia com que eu não treinasse. E aí chegou uma hora que eu olhei pro espelho e falei, não é isso que eu quero, tá errado. E aí eu precisei tirar isso da minha vida. Falar não. Ser o próprio líder da minha vida. E definitivamente, quando eu olho para isso e mudo, eu percebo que tem muita gente à minha volta que vive as mesmas dificuldades. Então eu venci uma dor. Entende? Quando eu venço uma dor, eu começo a olhar para as pessoas que sofrem de uma maneira muito mais profunda do que eu sofri. Entende? E eu começo a mostrar para elas como eu ultrapassei. Por que eu ultrapassei? Um mau hábito não me deixava treinar e me fazia dormir tarde ou dormir tarde e não ter um bom sono. Mas para outras pessoas isso é um vício, entende? E eu começo a ter um público de eu luto por você, eu te ajudo a passar por isso. Então, ter uma bandeira, definir uma bandeira, se colocar como líder de como você resolveu um problema, você se coloca como líder, é muito importante você saber o que acontece, por que você faz isso, por quem que você faz, por que você faz, qual que é a dor que você venceu. Lenda é o terceiro ponto. Cria um mito, a sua história de transformação e luta. Você luta contra que tema específico? Você não precisa poupar detalhes. Então, eu, por exemplo, né? Se eu fosse falar simplesmente hoje de bons hábitos, eu colocaria detalhes específicos dessa história que eu acabei de contar. Então, assim, quanto mais profundo, mais do seu coração vai vir. Isso vai tocar as pessoas de uma maneira muito mais forte. Então, olha só, quest, bandeira, lenda, armas. Aqui é um ponto muito importante. Não é todo mundo que pode tocar nelas. Ou seja, não é todo mundo que vai encostar a mão nas suas armas. Elas são secretas. Quais armas você usou para vencer seu inimigo? Então, olha só, eu te falei que pós lá 2020 e tal, eu acabei harmonizando e acabei ficando muito compulsivo em beber e comer e tal. E aí eu olhei, eu não estava treinando mais, estava dormindo tarde, isso estava atrapalhando o meu sono, e eu acabei ficando compulsivo para só beber essas coisas e tal, e eu não conseguia mais
ver a comida de uma outra forma, sempre tinha que estar acompanhada de alguma coisa. E aí eu não treinava e não dormia bem. Então, como é que eu fiz isso? Quais foram as armas que eu utilizei pra me livrar dessa parada? Eu não te falei isso. Entende? Eu não te falei, eu só falei que eu fiquei livre. E eu falei pra você por quem que eu luto, por que que eu luto e qual foi a minha dor vencida. Qual foi a arma secreta que eu usei pra parar com isso? Essa arma secreta, quando eu associo a uma boa história, as pessoas falam, pelo amor de Deus, como é que você fez? E aí, como é que eu vou entregar essa arma para as pessoas? É pago? É gratuito? Como é que é? E aí a gente tem agora o triunfo. Mostre as transformações geradas por você. Mostre como as pessoas estão diferentes. Ou se você não tiver esses depoimentos, esses relatórios, mostre e metrifique os seus resultados. Ah, Pedro, o que fala mais? Resultado dos outros ou os meus? Depende. Como assim, Pedro? Depende? Depende. Depende do seu resultado. Se você é uma pessoa que consegue mostrar o seu antes e depois muito bem, cara, isso já é o seu depoimento. Entende? Óbvio que você ter depoimentos e transformações de outras pessoas é muito importante. Isso te gera autoridade. Olha só a diferença. Gerar autoridade e vender. Eu nem sempre preciso de depoimentos para vender. Se eu sou o objeto de transformação e eu consigo mostrar o antes e o depois, eu posso não ter autoridade de outras pessoas falando, mas eu não deixo de vender. Entende? E aí fica fácil depois metrificar com outras pessoas, as transformações de outras pessoas. Então a minha causa, ela é sempre embasada numa quest, né? Ou seja, numa busca, numa bandeira, numa lenda, em armas secretas e triunfo. Esses 5 pontos. Qual é a sua busca? Identifica isso. Qual é a bandeira que você levanta? Qual é a lenda que você coloca por trás da sua história? As armas. Quais são as armas que você usou para se livrar disso? E o triunfo? Como é o seu triunfo? Quando você define isso e fala isso para as pessoas, você mostra que você é um líder e que você tem método, você tem causa, e você luta por alguém, você tem um porquê da sua luta e você tem uma dor vencida. Então fica muito claro por que você é líder de um movimento, por que você é líder de um mercado, por que você tá ali todos os dias falando alguma coisa, entende? Coloca isso em prática, porque principalmente quando você tem uma causa e você repassa, repagina, reconta suas histórias e reafirma isso para o seu público, mais fiel à sua causa você se torna. E às vezes o piloto automático faz com que a gente esteja vulnerável à causa que a gente tem. Porque o piloto automático faz com que a causa fique fraca. Olha para isso. Repensa suas histórias. Repensa o impacto da sua causa. Entende? Curioso, eu espero que você tenha entendido os pontos que eu trouxe. Eu espero que você aplique os pontos que eu trouxe e não se torne uma Disney. Tenha boas histórias para contar. Tenha autenticidade. Defina a sua causa. Não se envolva em polêmicas, a não ser que você tenha algo extremamente profundo para trazer para as pessoas. Sacou? E não se esqueça de 2 coisas. Não se esqueça de se inscrever nesse canal para você não perder os próximos vídeos. E claro, não se esqueça de continuar sendo sempre curioso para investigar, para expandir cada vez mais as suas ideias e ter bons resultados. Tamo junto e a gente se vê nos próximos vídeos.